Graça e paz, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos, acolhidos mais uma vez ao nosso encontro com a Palavra de Deus, ao nosso momento de reflexão. Hoje, dia 2 de outubro, dia da Eucaristia, da Santa Ceia, dia de nos colocarmos na presença de Deus, ao nosso exame interior, nosso exame de consciência, nosso exame da nossa alma, para que, com a graça, o poder de Deus, sintamos o seu amor, tenhamos a certeza do seu constante perdão e reafirmemos pela fé a sua graça, a sua companhia, o seu poder, e que possamos, a partir de todas essas bênçãos, a partir de toda essa reflexão, podemos seguir em frente, olhando rumo, para o nosso alvo, para os nossos propósitos, e também rumo para aquilo para o qual Deus nos tem chamado, a nossa existência, uma existência por meio da fé. Digo sempre, dia de Santa Ceia é um dia de muita alegria. Que nós possamos, nesses minutos, agora, a seguir, que possamos estar muito alegres, muito felizes e muito conscientes daquilo que Deus faz nas nossas vidas. A palavra de Deus para o nosso coração hoje é o texto do apóstolo Paulo, Vocês já repararam que eu sou um pastor muito paulino, Gosto muito dos textos do apóstolo São Paulo. Então, Paulo é esse, que nos traz textos cada vez mais importantes, para a nossa reflexão. A sua teologia é importante para todos nós, sobretudo nesse momento. E este é um texto muito peculiar. Eu gosto muito desse texto, dentre vários outros da Palavra de Deus, e é um texto que tem falado muito ao meu coração, É um texto paradigmático, com tantos outros. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso ser interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Este é o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, os versos 7 a 18. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, Apóstolo Paulo, como sempre gosto de comentar aqui, queridos irmãos e irmãs, ele nos faz refletir a partir da sua própria experiência pessoal, na nossa dinâmica, que a gente percebe, sobretudo nesses últimos tempos, somos frágeis, somos limitados, sentimos no nosso ser, no nosso corpo, as limitações, a fadiga, sentimos em nossa alma temores, dificuldades, mas, ao mesmo tempo, opera em nós, uma certeza, uma convicção que nos faz
levantar todos os dias, que nos impulsiona para frente, que nos faz nos dedicarmos à nossa vida, à nossa família, ao nosso trabalho, ao nosso ministério, às coisas que para nós são importantes, à nossa vocação. Se formos olhar para dentro de cada um de nós cristãos, nós vamos sempre encontrar pessoas frágeis, né? Pessoas cuja existência oscila entre dias de muita alegria, fé, realização, mas também dias de muito cansaço, dificuldade, né? Dias em que a gente sabe que caminha pela graça, a gente sabe que se mantém de pé pelo poder de Deus, a gente sabe que é amparado. E as próprias dificuldades, né? E os próprios desafios nossos, né? De pessoas que nós amamos, as constantes necessidades, né? Os constantes apelos. Muitas das vezes a gente se volta, olha para dentro de nós e se pergunta, será que em algum momento passamos a ideia de sermos um super-homem, uma super-mulher, porque tenho tribulações, tenho dificuldades, tenho que sustentar minha família, tenho que estar com meu marido, com meu filho, com minha esposa, tenho que cuidar da saúde de uma pessoa querida, e, no entanto, quanto mais estou aparentemente fragilizado, chovem necessidades, pessoas me pedem conselhos, pessoas nos pedem ajuda, e, curiosamente, a gente vai se desdobrando com uma flexibilidade, com uma capacidade, quando nós nos pegamos e nos olhamos e percebemos que oscilamos, como diz ali o apóstolo Paulo, né? Nós temos um grande tesouro em vasos de barro, e são esses vasos de barro, né, que servem a Deus, que glorificam o Senhor, que são pessoas importantes nas famílias, somos importantes na nossa igreja, somos importantes para nossos parentes, somos importantes para desconhecidos, para colegas de trabalho. Nós somos a igreja, né? Nós temos esta, digamos assim, essa condição paradigmática, né? Essa condição existencial em que oscilamos entre fragilidades, mas também muita fé, entre limitações, mas também muitas realizações. Queridos irmãos e irmãs, eu tenho por hábito, né, não dimensionar demais as tribulações, ou quando elas me são muito grandes, eu as coloco ao lado das realizações. Ou seja, alguém poderá dizer, você é um otimista, né? De certa maneira, eu prefiro olhar para a minha vida a partir das realizações, né? O que eu tenho conseguido fazer com a graça de Deus em mim, né? Eu como um vaso, né? Você como um vaso de barro, o que você tem conseguido fazer, né? Quando você se sentir cansado, quando você sentir a sua própria fragilidade, porque somos esse vaso de barro, quando você sentir essas próprias limitações, olhe para aquilo que você é capaz de fazer, né? Olhe para aquilo que você tem conseguido. Você tem sido, né, membro da sua família, você tem ajudado, você tem participado, você tem contribuído, você tem conseguido manter-se de pé. Olhe para aquilo que você tem tido condições de fazer. E aí, queridos irmãos e irmãs, você verá que, apesar da sua fragilidade, apesar da sua limitação, a partir do poder de Deus em nós, a partir desse tesouro da graça de Deus em vasos humildes, nós conseguimos produzir muitas coisas. E, particularmente, num tempo marcado por dificuldades, num tempo marcado por angústias, num tempo marcado por recessão, num tempo marcado por desconfiança, temos, sim, a partir do poder de Deus, feito grandes coisas. Por isso, queridos irmãos e irmãs, né, as palavras do apóstolo Paulo, elas nos espelham, né? Elas dão conta de como temos ali oscilado entre fragilidades, mas conquistas, entre provações, mas realizações, entre
temores, medos e angústias, mas, sobretudo, uma fé, porque nós não olhamos as circunstâncias, como ele diz no final do seu texto, né? A gente não atenta para o que vemos, né? Ou, curiosamente, a gente não se preocupa tanto quanto aquilo que a gente vê no espelho. Porque o espelho vai nos mostrar um vaso de barro, um homem, uma mulher, na sua singularidade, na sua fragilidade, nos seus medos e temores. Mas olhamos para algo, né, que é da nossa essência. Olhamos para algo que é da própria fé. Olhamos as coisas eternas, olhamos aquilo que diz no interior do nosso coração, é possível seguir em frente, é possível caminhar, é possível construir, é possível acreditar, é possível semear, é possível fazer grandes coisas, porque não é o vaso de barro quem faz, né? Não é pura e simplesmente o homem e a mulher na sua fragilidade, né? Na sua limitação, nas suas fraquezas e angústias, mas o poder de Deus que opera em nós, que nos faz essas coisas. Por isso, seguimos em frente, olhando para as coisas que são invisíveis, olhando para aquilo para o qual Deus nos chamou, olhando para aquilo que Deus é capaz de fazer por meio de nós, olhando para aquilo que pode e vai dar certo, olhando para aquilo que é o poder de Deus nas nossas vidas. Portanto, queridos irmãos, vamos seguir em frente, né? Vamos continuar percebendo o grande milagre de sermos cristãos, de sermos frágeis, limitados, mas vermos Deus fazer coisas grandiosas através de nós. É por isso que não podemos nos afastar deste amor de Deus. É por isso que nós nos aproximamos na mesa da comunhão. Pecadores, todos nós pecadores, mas conscientes do perdão. É por isso que nós não podemos continuar sem a graça, sem o poder de Deus, porque jamais conseguiríamos fazer essas coisas, jamais conseguiríamos ser bênçãos, jamais conseguiríamos prosseguir, não fosse a misericórdia do Senhor. Portanto, queridos irmãos, eu quero que você olhe, né, para os elementos da ceia, olhe para os elementos que simbolizam corpo e sangue do nosso Senhor. Pense na fragilidade do nosso Senhor Jesus. Pense na sua fragilidade, mas o quanto ele pôde fazer e produzir, né? Por isso, lembramos, reafirmamos o seu sacrifício suficiente, agradável a Deus e poderoso, né, para nos dar a salvação, para também nos inspirar. Continuamos prosseguindo, frágeis, mas em todas as coisas, alcançando graças e bênçãos por nós e também por aquelas pessoas que conosco convivem. Vamos orar, vamos consagrar esses elementos, o pequeno pedaço de pão, né, o suco que você separou, que você trouxe, vamos consagrar esses elementos, vamos dar graças a Deus, vamos seguir em frente. Feche seus olhos, ore comigo, pegue aí o seu pedaço de pão, o seu suco de uva e vamos consagrá-lo. Querido Deus, nós te damos graças, nós te glorificamos por nos usares como simples vasos imperfeitos. Temos consciência do seu perdão, temos consciência de que precisamos de ti. Por isso, confessamos a ti todas as nossas limitações, mas te damos graça pelo perdão. Te glorificamos por usar homens e mulheres imperfeitos para fazer grandes coisas. Olhando para esses elementos, nós também os consagramos, para que os elementos que simbolizam o corpo e sangue do nosso Senhor possam nos trazer bênção, possam nos fortalecer, possam nos encorajar, possam nos dar a certeza, a lembrança e a memória da presença do Cristo vivo, ressurreto, que venceu a morte, que venceu todas as coisas e nos convida a seguir em frente. Por este pão, por esses elementos, pela tua ceia, nós te agradecemos em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, né, nós vamos, nesse instante, né,
conscientes do grande amor de Deus, fazer o que nós fazemos ali naqueles domingos, né? Este é o símbolo do corpo do nosso Senhor Jesus. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, o partiu e deu graças, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Do mesmo modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice nas suas mãos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em minha memória. Queridos irmãos e irmãs, sendo agradecidos e reconhecendo as riquezas, a multiforme graça do Senhor, nós vamos partilhar esses elementos, nós vamos glorificar a Deus por eles, nós vamos ter em mente daquilo que nos alimenta, daquilo que é o tesouro que em nós, em vasos simples de barro, opera grandes coisas. Vamos comer este pão agradecidos e vamos beber este cálice. Graças a Deus. Feche comigo os seus olhos. Vamos glorificar o nome do nosso Deus. Pai bondoso, Deus querido, nós te glorificamos e te exaltamos pelo teu grande amor. Nós te bendizemos, ó Pai, por nos escolheste, nos chamaste para te seguir e para conhecer as riquezas da sua glória. Continuamos, ó Pai, sendo pequenos, sendo muito humildes, ó Pai, naquilo quando olhamos a nós mesmos. Mas celebramos, ó Deus, o teu poder em nós, a tua graça, o teu perdão e a sua misericórdia. Celebramos, ó Pai, pela fé, o quanto podemos ser bênçãos, o quanto podemos fazer, produzir, abençoar e nos auxiliar mutuamente. Obrigado por nos trazeres até aqui. Obrigado por nos permitires continuar a sonhar. Obrigado por nos dar, ó Deus amado, e alimentar a nossa fé, porque por ela nós enxergamos grandes realizações. Por ela enxergamos a superação deste estado de coisas. Por ela enxergamos bênçãos, vitórias e superação. Deus de amor, nós te glorificamos e, sobretudo, oramos com aqueles irmãos e irmãs que precisam da tua bênção. Oramos pela vida da Isadora, suplicando, Deus amado, sobre a vida dela a tua bênção, ela que está de partida para São Paulo, que o Senhor a acompanhe, a sustente e a abençoe nessa nova jornada da sua vida. Oramos pela vida da Bia, Deus amado, internada com uma infecção. Os médicos procuram, ó Deus querido, a razão dessa infecção, o local dessa infecção, mas nós te pedimos a tua bênção sobre a vida da Bia, sobre todos os seus familiares, sobre a vida da Elzira, que, Deus amado, o tratamento, Deus amado, sobretudo o tratamento antibacteriano, produza os resultados, que a Bia possa voltar para casa melhor, para junto da sua família. Nos sustente, ó Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque sabemos que o Senhor tem sustentado, abençoado e fortalecido toda a nossa família da fé. Por isso, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe, que Deus continue a te iluminar, nos ajude a interceder. Nossa irmã Bia, como nós mencionamos, está hospitalizada, internada com um quadro infeccioso, está controlada, né, graças a Deus, ali sob os cuidados médicos, mas os médicos estão procurando, né, a razão da infecção, não apenas para debelar a infecção, mas para que possa, sim, evitar a reincidência. Continuemos em oração pela vida dela, pela vida da Elzira, pela vida da Ana Amélia, toda aquela família, pela vida da Gabi. Oramos também pela vida da Isadora, que está indo para São Paulo. Uma boa semana, que Deus continue te abençoando. Olhe para o quanto você tem conseguido realizar. Olhe para as pessoas que são abençoadas pela sua vida. Olhe para aquilo que você tem conseguido fazer na sua casa, no seu trabalho,
com seus amigos, com seus familiares. Você verá que somos, sim, né? Temos este tesouro em vasos de barro, né? O vaso em si é frágil, né? Mas aquilo que o vaso pode fazer, mediante o tesouro do poder de Deus, é muito grande. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo. Um grande e abençoado domingo, uma ótima semana na presença do nosso Deus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Yeah, 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 yeah. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida